E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim falar de um livro muito especial, A Maldição de Dom Marot, do autor John Ajvide Lindqvist. Esse é o terceiro livro que eu leio desse autor e amei os três livros. Já começo a resenha dizendo isso, porque realmente foram três experiências muito boas. Eu arrisco dizer que esse foi o melhor dos três. Não porque eu estou ainda tomada pela experiência de ser a leitura mais recente dele, mas porque realmente o enredo que esse livro trouxe, a forma de abordagem que o autor utilizou para apresentar os personagens, apresentar a história, foi muito bacana. Eu até comentei num vídeo, se não me engano, de janeiro, que eu tive uma certa dificuldade com esse livro. Eu parei mais ou menos no meio, vim retomar agora em fevereiro e concluí. Mas a culpa, eu percebi claramente que não foi do livro, não foi da narrativa. Foi uma questão mesmo do momento em que eu estava lendo o livro. Eu estava muito atarefada, muito corrida. Comecei a lê-lo simultaneamente a outro livro e isso não deu certo. Realmente, A Maldição de Dom Marot é um livro que exige leitura, pelo menos para mim, leitura exclusiva. Porque são muitos personagens, são muitos eventos ocorrendo ao mesmo tempo. E se você não dedicar uma atenção especial para ele, você acaba se perdendo e perdendo a parte mais interessante da história. Bom, eu treinei no Google, eu juro, para falar certinho os nomes, porque o autor é sueco, os nomes obviamente são suecos também, mas eu já esqueci como é que pronuncia corretamente e possivelmente eu não ia nem pronunciar corretamente, né, porque é sueco, gente, convenhamos. Mas enfim, o que importa aqui é a história. A Maldição de Dom Marot, que tem quase 500 páginas, ou mais de 500 páginas, tem quase 500. É um livro que se passa em Dom Marot, que é uma ilha, um arquipélago lá na Suécia, e por si só o cenário já se mostra bastante sombrio. Todos os livros do Lindqvist se passam na Suécia e todos eles têm um cenário sombrio, né? Pelo lugar em si, que é sempre gelado, que é sempre distante, pouco povoado, em tons de cinza, digamos assim, porque ele descreve a paisagem e a gente quase visualiza, porque sim, além de contar muito bem uma história, ele descreve muito bem essa história. E isso faz com que você possa imaginar, com que você possa visualizar com facilidade o cenário em que as coisas se passam. Basicamente a história nos apresenta Anders, que é um rapaz que nasceu e foi criado em Dom Marot, e que ele é casado e tem uma filha de mais ou menos 6, 7 anos, que é a Maia. E um belo dia, durante um passeio, a Maia desaparece. Não há nenhum indício, nenhuma evidência do que pode ter acontecido com Maia, não se encontram pistas, fica realmente um desaparecimento misterioso. E isso muda completamente a vida do Anders, né? Ele perde o casamento, ele perde quase sanidade por causa desse desaparecimento de Maia, e a vida dele passa a girar em torno disso, de como ele foi completamente destruído pela perda dessa filha. Ele vai embora para Londres e 2 anos depois ele retorna para Dom Marot, como uma forma de meio que se testar, né, de como é que ele reagiria voltando para esse lugar que tem tantas lembranças pesadas, lembranças ruins e difíceis, mas ao mesmo tempo que é um lugar que tem lembranças muito boas, tem pessoas amadas, tem toda a base sentimental, toda a base emocional e psicológica da vida dele. A partir dessa apresentação, outras coisas vão se desenrolando e isso mostra o talento narrativo do Lindqvist. Lindqvist tem uma capacidade, assim, ele apresenta muitos personagens. Ele faz uma coisa muito parecida tanto com o Patrick Rothfuss, de O Nome do Vento, quanto do Justin Cronin, de A Passagem. Ele apresenta muitos personagens, todos personagens extremamente ricos e cheios de detalhes, de nuances. Ele não cita uma pessoa e ela some do nada e nunca mais volta. Não. Ele cita aquele personagem, pode até ficar em stand-by, mas ele volta depois e volta com uma série de facetas espetaculares. Então todo personagem do Lindqvist é importante e vai ter uma colocação importante na história. E o que eu acho fantástico dele é que ele consegue trabalhar bem esse personagem, ele consegue encaixar bem esse personagem na história e consegue levá-lo e trazê-lo de volta com maestria, diria. Porque nada na história dele é à toa. Nenhuma ponta fica solta no sentido de que você faz, sim, e aquela pessoa mesmo, foi pra onde, aconteceu o quê? E aquele elemento, aquela pista que ele deu? Isso não acontece. Pode demorar, você pode quase se esquecer daquele elemento, mas em algum momento ele vai trazer de volta e você vai lembrar. Isso que eu acho muito bacana na escrita do Lindqvist, e por isso que eu falei que ele exige, pelo menos pra mim, uma leitura exclusiva, para que você não se perca nesses meandros, porque é muito bacana ver quando ele traz um personagem de volta, quando ele traz uma história de volta, quando ele lhe dá uma resposta, né, que você ficou esperando lá atrás. E aí você, assim, fecha todos os links, você faz as conexões todas, tem os insights todos. Isso é muito legal. Uma coisa que eu queria comentar, assim, além dos personagens todos que ele traz, então ele traz o Anders, a mulher dele, que é a Cecília, a filha, que é a Maia,
Tem o Simon, na verdade, esse foi o único que eu consegui gravar como é que falava, Simon. O Simon, que é um mágico que um dia aparece em Domarô e quase como de forma mágica, o Simon se aproxima da Ana Greta, que é a avó do Anders, e acaba desenvolvendo um relacionamento com ela. O Simon traz uma série de mistérios, uma série de coisas obscuras, sombrias, mal entendidas. Aliás, esse é o mote da história toda. É como se todo mundo, ou quase todo mundo em Domarô tivesse um lado B, e um lado B profundo, né, sombrio e misterioso. E isso tem muito a ver com o fato de que o personagem, talvez o personagem principal dessa história, seja o mar. Eu pensei que seria o Anders, depois eu pensei que seria a Maia, depois eu pensei que seriam outros personagens, Ana Greta ou o próprio Simon, mas não. O personagem principal de A Maldição de Domarô é o mar. É ele que permeia todos os momentos, todos os acontecimentos, é ele que serve de base, é ele que estava no princípio da história, que vai atravessar a história toda e que vai estar no fechamento da história. E tudo que acontece está relacionado com o mar. Só isso já me ganhou, porque eu sou encantada pelo mar. Eu acho que foi a criação, a obra da natureza mais perfeita, mais incrível, mais bem feita. Eu acho que o mar tem uma representação, tem uma simbologia e tem uma existência incrível. Eu acho que é algo difícil até de definir, assim, é algo belo, mas é algo misterioso também, é ameaçador em alguns momentos, mas ao mesmo tempo é atraente. Então é isso que essa história traz. Essa relação do homem com o mar, de medo, de respeito, de admiração, de dúvida, de interrogação, de desconfiança, porque o mar, ao mesmo tempo que é confiável, você não pode confiar completamente nele, porque você não sabe que habita aquelas profundezas. E os personagens do Lindqvist são meio que assim, meio próximos do mar. Quase todos eles têm um lado B, um lado sombrio, profundo, misterioso e pouco explorado, como é o próprio mar. Então, o que eu acho bacana é que ele vai abrindo esses caminhos. Ele traz uma linha, ele traz um acontecimento que foi esse desaparecimento da Maia, e como isso modificou a vida da própria Cecília, em menor escala pela apresentação, como modificou a vida do Anders, e como o que esse acontecimento representa dentro da história de Domarô. Esse acontecimento é um ponto dentro da história de Domarô, e a partir dele surgem vários caminhos incríveis, assim, inimagináveis. O Lindqvist, eu acho que, eu não sei como é que se classifica a escrita dele, as histórias dele, mas eu acho que tem muito a ver com o terror psicológico. Ele tem uma capacidade de escrever cenas de suspense e de terror a partir do mínimo. Eu até tuitei, enquanto eu estava lendo, que ele tem uma cena que ele descreve, assim, tem um inseto muito especial nessa história, que é o espíritus. Esse inseto, vai ser contada a história dele, vai ser contada a importância dele, porque ele é especial, e o Simon tem um espíritus. O que é que isso quer dizer? Vocês vão descobrir se vocês lerem a história, mas é muito bacana. E tem uma cena, tem uma das cenas que o Lindqvist descreve o que é o espíritus e qual é a função e como é que o espíritus age, o que é que ele representa, que é aterradora a cena. Assim, ele consegue escrever uma cena de terror a partir de um inseto. Então pense na capacidade desse cara. Ele é muito bom. As cenas de ação, ele consegue escrever. Eu fico encantada. Acho que meus olhos quase brilham quando eu falo do Lindqvist, porque ele é bom escrevendo qualquer tipo de cena. Ele consegue escrever cenas românticas muito bem, cenas dramáticas, cenas alegres, cenas tocantes, cenas de terror, cenas de suspense, de ação, de perseguição. Tudo isso muito bem, assim, ele não perde a mão em nenhuma delas. Não fica uma coisa estranha, porque tem autores que escrevem muito bem um tipo de cena, mas aí quando vão para outra parece que eles não se encaixaram muito bem. Mas o Lindqvist não, ele é bom em todas as cenas. Isso faz com que esse livro de quase 500 páginas seja muito rápido. É uma leitura muito ágil. Ele usa, para falar agora na parte mais geral do livro, ele tem uma linguagem muito fácil, muito tranquila de ler. Você não tem dificuldade com o vocabulário ou com as construções de frases dele. Ele sempre traz reflexões muito boas enquanto você vai lendo, porque eu falei isso quando apresentei Deixa Ele Entrar. Falei isso quando eu apresentei Mortos Entre Vivos e falo isso novamente aqui. Uma característica muito forte do Lindqvist é que ele sempre usa um tema sobrenatural para chegar a outras coisas. Ele se vale de um tema sobrenatural para discutir outras questões muito mais profundas, em especial as relações humanas. As relações entre família, as relações entre amigos, as relações entre humanos em geral. E isso é muito bacana, porque como ele traz o sobrenatural, ele puxa você, ele te pega realmente pela mão e te desarma. E quando você se vê, você já está mergulhado nessa história e se emocionando e apegado aos personagens.
E isso é muito bacana porque ele constrói personagens verossímeis. Né? Quando ele descreve o Anders, quando ele descreve a Maya, descreve o Simon, a Ana Greta e outros tantos personagens, mesmo quando eles têm os dois pés mergulhados no sobrenatural, mesmo assim são personagens reais, são personagens humanos, com falhas, com características mais nobres, com motivações que você consegue ver claramente quais são, que você consegue entender, que você consegue questionar. Muito, muito bacana. Então, se você quer ler uma história sobrenatural, de terror psicológico, bem escrita, com personagens interessantes, com personagens ricos e cativantes, essa é uma ótima indicação, A Maldição de Domarô, do John Ajvide Lindqvist. Um beijo e até mais. Tchau.